A ideia principal da conversa de hoje é o tema de autossuperação, que está muito presente nas minhas pesquisas. Como introdução, gostaria de me basear em uma questão que considero importante e determinante nas relações sociais, econômicas e afetivas de uma nação, comunidade, agrupamentos de pessoas. E é algo que eu vivo frequentemente, hoje mais através dos meus estudos, onde as ideias se manifestam por rotas diferentes no meu cérebro e orbitando, ou melhor, navegando em diferentes idiomas, com características específicas para cada idioma, muitas vezes sem tradução exata, ou até mesmo aproximada. E eu estava vendo um canal, não cheguei nem a ver o vídeo, mas vi o thumbnail de um canal muito grande do Brasil que dizia: se você não fala inglês, você é semi-analfabeto. E é uma afirmação mais forte, que pode ter duas motivações principais. A primeira seria através desse choque, desse confronto, digamos, que é de manchete, né? Que é você está em perigo, você é isso, você é aquilo, se você não faz isso, vai acontecer isso, ou você é isso e tal. Que, infelizmente, é um tipo de manchete muito utilizado. Por que eu digo infelizmente? Porque ainda a emoção da população em geral funciona assim. Clicar nesse tipo de manchete, eu nem estou julgando o conteúdo desse canal ou de outros que muitas vezes simplesmente seguem o jogo. Eu não quero seguir o jogo. Eu quero mudar ele. Eu quero virar o tabuleiro. É que nós comecemos uma jornada tão melhor que a anterior. Onde o desafio dessa ruptura é binômio. Já falando em autossuperação, exige muito. Será possível? Não sei. Mas precisamos de coragem para isso. Apesar de toda essa questão, provavelmente o canal esse que colocou essa manchete deve estar rindo de mim. Falou: eu tenho milhões de views aqui, eu tenho visualizações e patrocínios e coisa, e você é quem? Você é um nada, você é um cara falando aí no YouTube pra ninguém. E eu posso viver com isso. Tranquilamente. Manchetes à parte. A motivação pode ter sido também gerar um impacto positivo na sociedade. Realmente, em chamar a atenção daquela camada da população que ainda reage dessa maneira e que provavelmente necessite mais escutar esse
conselho. De que, cara, se você não fala inglês, você tem que fazer isso para ontem. Não estou dizendo que... Não estou julgando ninguém, nem concordando, nem discordando desse canal que colocou essa ideia no ar de uma maneira tão incisiva. Independente da motivação, é um tema interessante. E eu gosto e entendo a importância nessas relações econômicas, sociais, afetivas de uma comunidade, um agrupamento humano, do planeta, no desenvolvimento de ideias, de parcerias e assim por diante. Agora, surpreendentemente, ou não, no dia seguinte que eu havia visto essa manchete, que eu não cliquei no vídeo nem nada, mas vi a manchete, eu digitei na ferramenta de busca essa frase: se você não fala inglês, você é analfabeto, do YouTube, na ferramenta de busca do YouTube. E apareceu dezenas de vídeos de canais grandes, com canais que têm centenas, milhares, centenas de milhares, até milhões de inscritos, reforçando aquela afirmação. Ou seja, se tornou um tópico nos últimos meses, talvez até já tenha passado esse momento, eu não sei. Pelo que eu vi ali, a maioria dos vídeos estavam mais ou menos na mesma época, 3 meses atrás, 6 meses atrás. Então, é possível que no mainstream da internet, esse caso brasileira, tenha passado esse tópico. Ou não, ou pode ser que seja um assunto perene e o assunto tem tudo para ser. Ele precisa ser, no mínimo, observado. Havendo concordância ou não. Eu gosto de tratar disso de uma maneira mais construtiva. Quando você precisa realmente funcionar em outros idiomas, a quantidade de sinapses aumenta muito, que são a ativação de circuitos dentro do seu cérebro, ligando um neurônio ao outro. É como ativar diferentes trajetos. Simbolicamente acontece, porque você pode acessar muito mais pessoas e de uma maneira mais verdadeira. Pessoas do mundo inteiro. E aí você vê como todo funcionamento cultural acontece e a diversidade, a variedade de maneiras de que um ser humano pode se manifestar e de que grupos de seres humanos possam conviver. O tradutor não faz isso, o tradutor, a ferramenta de tradução não faz nem próximo disso. Aliás, se eu penso, eu nunca usei a ferramenta de tradução, nem pretendo usar. Não estou julgando, quem quiser usar, tá tudo bem. Mas agora, o que me vem à mente de analogia é aquela
Para quem é dos anos 80, 90, vai lembrar de uma cinta que se colocava em volta do abdômen que vibrava. E que, até os anos 2000 também, uma cinta que vibrava e supostamente você fazer alguns minutos com aquela cinta vibrando no seu abdômen equivaleria a 1000 abdominais. Você ficaria com o abdômen marcado. Então não sei se isso não acontece, mas se acontecesse, provavelmente as pessoas hoje não estariam malhando, estariam usando somente a cinta, né? Apesar de que muita gente está usando peptídeos. Tem um nome popular aí, mas isso aí é mais antigo do que andar para frente a utilização de peptídeos. E não é só esse que supostamente tira a gordura e até tira mesmo automaticamente apenas por se injetar, colocar uma injeção subcutânea. Peptídeos existem há um bom tempo com diferentes finalidades. Então, existem essas soluções mágicas, né? Cheias de implicações, é claro. Mas o que elas fazem, elas provavelmente enfraquecem a possibilidade de nós termos agência sobre a atitude que constrói, seja ideias e a capacidade de concatenar para outros idiomas, seja o esforço do exercício raiz que forma o meu corpo de maneira mais honesta, verdadeira, sendo o meu corpo um resultado do meu comportamento. Só uma analogia aqui. E como eu tenho canal em inglês, espanhol e português, eu normalmente inicio o vídeo sobre um tema, os vídeos sobre aquele tema, o primeiro vídeo que eu gravo normalmente acaba sendo no canal em inglês, seguindo espanhol, português, aí a ordem pode variar, provavelmente, normalmente português primeiro, espanhol vem por último. Então, eu ia fazer um vídeo sobre autossuperação em inglês. Me deparo com a situação de que não encontro um termo em inglês que seja equivalente à autossuperação. Inclusive, se você tem alguma sugestão, me envie. Escreva nos comentários. Vamos colaborar nesse contínuo raciocínio, onde eu não tenho todas as respostas e longe disso, e você também não tem. E nós criamos hubs onde podemos pensar juntos, construtivamente. E o que eu pude fazer no meu vídeo em inglês sobre autossuperação foi fazer um vídeo bem longo, aonde eu listei as sugestões de tradução para a autossuperação, naquele termo de superação, no caso, comecei com superação.
dos dicionários de a ferramenta de busca e inteligência artificial. Vejam que não é o tradutor. O tradutor é aquele que o aplicativo de tradutor, eu me refiro àquele que você coloca uma frase que você quer falar e ele te dá a frase pronta, e assim você está viajando, está num outro país e mostra, nem se dá o luxo de tentar ler e verbalizar aquilo que está escrito. Ainda coloca o áudio de um robô, a gravação de um robô, para que o nativo te escute, você consiga simplesmente dele a informação que você quer, sem oferecer nada. Você chega... Olha o absurdo disso, cara. Você chega num lugar e não oferece nada ao lugar. Como se... Bom, não é definitivo isso que eu estou dizendo. Mas quando você vive em outro lugar para valer, que você precisa, que você não tem nada e você precisa construir algo socialmente, economicamente, você chega sem nada, automaticamente você ganha essa consciência de que precisam haver trocas, você precisa colaborar, contribuir com todos, em todas as suas interações. Você muda o paradigma de que eu mereço isso, eu mereço aquilo, e você passa a depurar as interações para que elas sejam produtivas para ambos. Esse outro tema não é um grande problema também. Mas o que eu fiz? Eu listei essas sugestões da ferramenta de busca, da inteligência artificial para a tradução do termo. E eu fui um pouco em cada uma delas, no contexto geral e no esportivo. E foi isso. O que eu pude fazer no outro idioma, querendo falar sobre aquele tema, foi orbitar em torno dele. Eu não teria nunca, ou pelo menos eu ainda não consegui chegar no tema central. E isso acontece muitas vezes quando trocamos de idioma. Veja o enriquecimento que pode gerar na sua capacidade de entender e desenvolver ideias quando você opera em múltiplos idiomas. Então, eu falando em autossuperação no português, eu posso ir diretamente ao tema. No inglês, eu preciso ficar no perímetro. Eu não tenho como acessá-lo diretamente. Tá, e a autossuperação? O que eu devo fazer? Ou como funciona? Olha, vamos começar lá de trás. Patanjali, sábio cientista da Índia antiga, que viveu aproximadamente há 3 séculos antes de Cristo. Patanjali tem uma obra respeitada, estudada até hoje. Muito conhecimento ali.
e o desafio, tanto na tradução como na interpretação dessas ideias em todas as eras desde então. Idade Média, Era Moderna e Contemporânea. Então, muitos dos seus conceitos foram modificados através de traduções e interpretações que não são as melhores. Muito porque é um nível de conhecimento que requer uma preparação para o seu entendimento. E aí nós temos um papel importantíssimo do sistematizador de Rose na década de 60 do século passado, que traz uma interpretação muito boa dessa obra e nos serve muito para utilizá-la de maneira prática, estabelecer novas correlações a partir daí. Se não fosse o sistematizador de Rose, eu não teria condições de acessar o conhecimento de Patanjali diretamente. Então, fazendo essa linha histórica, tanto ao longo do tempo, como da sequência dos processos relacionados a essas ideias, a esses conceitos, eu pude aplicar a autossuperação na minha carreira de desportista e desenvolver isso como uma habilidade, como um hábito em todos os aspectos da minha vida ao longo dos últimos 18 anos. E mais recentemente poder ensinar isso. É no dia a dia, de uma maneira prática. Não tem a solução mágica. Pense no esporte de competição. Os inúmeros exemplos de atletas que nos presentearam com aqueles momentos épicos, vitórias marcantes de grandes campeões, aonde fica explícito o ato de autossuperação. São momentos que normalmente ficam para a história daqueles esportes. Pense diga aí nos comentários, na nossa conversa, quais foram os mais marcantes para você? Quais campeões e quais momentos? No meu caso, por uma razão afetiva, emocional, eu poderia listar vários, mas tem aí um que é o campeão para mim. Pois eu, aos 3 anos de idade, já assistia a Fórmula 1 e peguei um período mais... peguei um período, posso até dizer, mágico da Fórmula 1 para os brasileiros, principalmente, onde nós assistíamos o Ayrton Senna, tínhamos o outro grande campeão, Nelson Piquet. Na década anterior havia sido o Emerson Fittipaldi. O Brasil, apesar de não ter uma montadora, uma equipe de ponta, e sequer não de ponta, não tínhamos bons carros aqui. Até onde vai meu conhecimento, não sou especialista nesse esporte. Os nossos pilotos eram
dos melhores do mundo aí faziam frente aos pilotos ingleses, franceses, italianos, alemães, aonde estavam as melhores montadoras. Acho que até nessa época já estavam fazendo bons motores na Ásia, no Japão, né? No Japão também. Mas a Europa sempre foi o epicentro da Fórmula 1, inegável. E os pilotos brasileiros estavam lá junto com eles. Então tinha um aspecto emocional, afetivo, onde eu assistia as corridas com o meu pai. E nós vibrávamos muito ali. Inclusive, eu não sabia ler nem escrever, mas eu já tinha memorizado os números de cada carro relacionado a cada piloto. E eu ia acompanhando na tela quem ia liderando, quem havia feito a pole position, quem estava com o melhor tempo. E conforme um ultrapassava o outro, nem sempre as câmeras da transmissão mostravam todas as ultrapassagens. Então você ia acompanhando na lateral da tela as posições através dos números. Eu sabia todos de cor. Então ali alguns adultos, quando assistiam juntos, por vezes distraídos da corrida, um pouco me perguntavam quem tá na frente, quem tá em tal lugar. E eu ia dizendo, eu ia acompanhando tudo. E o Ayrton Senna proporcionou algumas vitórias onde a autossuperação ficou muito explícita. E foram vitórias de grande relevância. Teve uma corrida que ele terminou, que ele fez grande parte da corrida apenas com uma marcha, com 6 marchas, ele fez apenas com a 6ª marcha. Teve corridas em Mônaco, que é o circuito de rua mais desafiador, onde ele fez uma série de ultrapassagens, todas elas extraordinárias, e que mais tarde ele revelou. Ele conseguia assistir toda a corrida enquanto pilotava de cima. Então esses momentos foram os que mais marcaram para mim relacionados a esse tema, mas tem muitos outros, né? O esporte é repleto disso. E a nossa vida pessoal, é possível que tanto eu como você já tenhamos demonstrado esta habilidade, ou pelo menos este fenômeno em alguma situação, e alguns de nós desenvolvido uma boa habilidade, um bom nível de capacidade de aplicar autossuperação de uma maneira mais constante, frequente. Apesar de que nas nossas vidas cotidianas, dependendo da nossa atividade, isso não fica explícito. Mas é isso, o esporte tem essa capacidade. Quem sabe aí de nos inspirar, ou pelo menos nos dar aqueles momentos que podemos aplaudir. A autossuperação é um conceito que, claro, nos meus treinamentos ele nem precisa ser tão falado. Ele está muito presente, estimulado de diferentes maneiras. E na minha pesquisa sobre o tema, eu desenvolvi uma teoria nova baseada nesta, sobre os mecanismos da autossuperação, que é a teoria das marés.
muito interessante. Não é. Ela tem um grau de complexidade, mas foi recentemente, após muitos anos, que eu mais ou menos consegui estabelecer relações quase que matemáticas para, para o funcionamento dessa força. E é algo que eu não me sinto à vontade ainda de externalizar, pois é uma ideia muito original e que eu prefiro publicá-la em um livro primeiro, para não tê-la usurpada, para realmente merecer o crédito devido. O que quer que isso signifique quando chegar o momento. E então é isso. Só foi a conversa de hoje. Mais uma conversa do que qualquer coisa. O que puder ser produzido como consequência vai depender muito da base que cada um já traz. Até a próxima.